Olá, boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Desta vez, depois daqueles 2 vídeos, Jorge, nós fomos excomungados. Face à nossa excomunhão, aquilo que nos vai acontecer é ser alvo da Inquisição. Então, se calhar, vamos trazer-lhe todos os detalhes sobre a Inquisição. Fique connosco. Ora, então, se nos tem acompanhado nos últimos vídeos, tem notado que nós temos falado mais sobre as questões do papado e da religião no primeiro milénio. Pode também reparar no último vídeo que nós falamos principalmente dos papas do dito primeiro milénio e muita coisa que fizeram que por muito menos poderiam ser considerados hereses. Ou seja, andavam ali os papas e o clero em geral no grande deboche, na luxúria, e se já viu o último vídeo ali, numa vida com a marósia, e então os pobres, o povo, por muito menos, era herege, não é? Exatamente, exato. A maior parte das informações que nós trouxemos foram providenciadas principalmente por historiadores e cronistas de origem judia. Foi através deles que nós pudemos ver as atrocidades e as barbaridades dos papas. Sim, mas não são só historiadores judeus, atenção, porque tu tens os historiadores romanos que falam imenso disto, tens bispos e cardeais ou copistas, padres também, que fizeram, e então os historiadores ao longo dos tempos vão compilando todas estas informações. É certo que são muito mais fidedignas aquelas que vêm do lado judeu, porque os judeus têm uma tendência a não queimar os livros dos anteriores. E através deles que nós podemos ver então a realidade daquela altura, porque nós sabemos que foi a partir dos romanos que começámos a ter os registros e os escritos, mas eles é que contavam a história daquilo que e à maneira que eles queriam, a maneira que eles queriam, não é? Sim. Portanto, é um bocadinho por aí. Então, desta vez, como fomos excomungados, nós vamos ter que falar de como é que funciona quem é excomungado, quem é os hereges, não é? E uma heresia é nada mais, nada menos. Heresia vem do grego heresis, que quer dizer optar por outra coisa, ou que quer dizer outra escolha. Portanto, os padres considerariam, ou os papas considerariam que teres outra opção é uma heresia. Sim, principalmente se não seguisses a religião cristã, ou não fosse Curiosamente, os papas decidem virar-se contra quem, Jorge? Contra os judeus. Contra os judeus. E contra todos aqueles que não seguiam então a religião. Então, eles dividem isto em 2 formas de o fazer. Há 2 maneiras que os papas decidem, a partir do ano 1000, fazer toda esta... É uma coisa que vai durar anos. Estamos a falar dos primeiros 3, 4 séculos. Aliás, em que os papas estão a organizar isto. Noutros cenários, podemos dizer que ainda não acabou. Claro que não acabou, claro que não acabou, basta olhar para a nossa sociedade. Bem, mas isso não interessa nada agora, não é? Senão, olha, vamos ser excomungados e depois vamos também presos. Sim, mas dentro dessas os 2 objetivos então da Igreja era reconquistar Jerusalém e em especial ir ali buscar o Oriente, claro, no meio disso, já que vais ali a Jerusalém, vai lá buscar o resto. Vamos meter lá um cavalo de Troia. Exatamente. E então aniquilar todos aqueles que fossem contra aquilo que estava instituído. E disseste a palavra certa, aniquilar. Aniquilar porque a ideia destes papas, eles não estavam a brincar. A ideia era mesmo matar. E mais, eles davam uma hipótese. Eles aprenderam certamente com Deus Pai Todo-Poderoso. Porque Deus Pai Todo-Poderoso foi o primeiro terrorista. Basta olhar para a sua Bíblia. E se olhar para o Antigo Testamento, vai notar que Deus, simplesmente porque as pessoas não acreditam nele, decide matá-las. E como? Das maneiras mais horrorosas possível. Já falamos disso em vídeos anteriores, não viu? Pois vai ter que ver em www.portugalmístico.com/canal, onde nós, por exemplo, naquele em que falamos das pirâmides, explicamos como é que no Egito tudo aquilo decorreu. Depois até falamos da Arca da Aliança. Sim, certo? sim, sim. Portanto, temos aí muita informação. São mais de 50 vídeos feitos para si. Portanto, estamos à sua espera da sua visita e das suas partilhas. Voltando aqui. Sim. Temos aqui coisas importantes. Vamos falar disso. Então, como eles queriam matar
todos aqueles que fossem contra o cristianismo, resolveram criar uma espécie de milícia. Uma polícia, no fundo, uma polícia papal. Para controlar e para dominar aquilo que precisava de... No fundo, essa bula chama-se Militia Dei, que tem a ver com a criação de um corpo armado, de um corpo militarizado, que vai ser dedicado única e exclusivamente à perseguição destes dois objetivos que falavas, a reconquista de Jerusalém e a destruição dos infiéis. Exato, então com a criação desta milícia surgem então as cruzadas para matar os infiéis. Exatamente, que na maioria das pessoas acham que os cruzados são os templários. Cruzados é muito... Espera, se calhar o próximo vídeo vai ser sobre esta milícia. Vamos falar ao pormenor e depois dar ali um motezinho para os templários. Hoje é a Inquisição, vai ficar connosco para saber todos os pormenores sobre a Inquisição. Ora, então, isto como prelúdio para aquilo que nós realmente queremos falar. Nós queremos falar da Inquisição, que foi talvez um marco da história, o marco negro da história da religião cristã, que provavelmente matou mais que o nazismo, neste caso. Segundo os registros, matou quase 3 vezes mais do que o nazismo matou. No entanto, os nazistas é que são maus. Claro que as opções nazis não são das melhores. Eles trucidaram, assassinaram, dominaram através da manipulação, da força, tal como a Santa Sé e o Vaticano. Sim, e nós também temos outras forças que na altura em que o Hitler estava sob o comando da Alemanha, nós também tivemos outras forças que foram muito semelhantes nos seus atos. Aliás, nós tivemos o Hitler estava contra os judeus, não era? Exatamente. Judeus e todos aqueles que fossem contra o seu regime. Tal e qual o Vaticano. Eu até acho que eles partilham aqui em muita coisa. E de facto, já falamos da Militia Dei, e a outra coisa que eles usaram no pano europeu, no teatro europeu, foi a Inquisição. Também chamada Santo Ofício. Fala-me disso. Sim. Este Santo Ofício era a instituição então formada pelas tribunas ou pelos tribunais da Igreja Católica. Uma espécie de um tribunal religioso em que Deus é magnânimo. Exatamente. Cuja instituição lucrou imenso com aqueles que eram julgados, ou seja, porque eram excomungados, as pessoas ficavam sem os bens e eram exilados ou então Olha, no nosso caso, Jorge, eu posso dizer, podem-me excomungar à vontade e requisitar os meus bens, também não vão ficar com grande coisa. Mas o importante aqui é, então, eles excomungavam em particular os judeus que nós conhecemos da história ao longo de todos os tempos por amealharem e desenvolverem riqueza. E assim a Igreja ficava mais rica porque um excomungado era despossado, ficava sem as suas riquezas e era também, além de excomungado, era também e tinha que partir para exílio. Portanto, as terras e essas coisas ficavam todas para a Igreja. De facto, a história dos judeus não foi muito pacífica nos tempos medievais. Sim, eles foram perseguidos pelos romanos, perseguidos pela Inquisição, pela Santa Sé. Mesmo até a Segunda Guerra Mundial, também esteve ali conturbada. Exatamente. Em relação a eles. Ora, esta questão da Inquisição, Jorge, este santo ofício que cria estes tribunais, a ideia então era medo. Controlar eles basicamente, o medo. Eles queriam criar medo na população porque era através do medo que eles tinham a autoridade. Sem dúvida. As pessoas ficavam com medo de morrer, ficavam com medo de ser julgadas, então a Igreja tinha poder. O simples facto de um padre dizer que te podias comungar, tu entravas em terror autêntico. Exatamente. A Inquisição, no teatro europeu, porque a Inquisição também a houve fora, curiosamente levada para Portugal, mas a Inquisição no teatro europeu, ela toma ali 2 grandes fases. Uma primeira fase, logo ali no século XIII, logo após esta Militia Dei começar a funcionar. Nesta primeira fase é uma Inquisição apenas de controlo, de manipulação, vai aos vários reinos, sei lá, que hoje são Itália, França, Alemanha. A espalhar como Exatamente. E a ideia é ir dominando e ir apanhando exatamente riqueza e dominando os reinos. Mas há uma outra segunda fase. E essa segunda fase, o expoente máximo é em Espanha e em Portugal.
curiosamente. Sim, na altura já é mais tarde. Que é na altura dos descobrimentos. Portanto, andamos nós a abrir e iluminar o mundo com os descobrimentos e andamos no próprio país a desiluminar e a matar pessoas. Exato, e o que é que trouxe a Inquisição? Trouxe práticas de tortura, que começaram a ser aplicadas para meter medo às pessoas, julgamentos feitos em praça pública, decapitações, torturas e outras coisas mais macabras. E é aqui que nasce até uma coisa muito importante, a palavra bruxa, porque queimavam-se as bruxas. Bruxa, que vem do verbo bruciare, em italiano, que é exatamente queimar. Que curiosamente eram as cervejeiras exatamente. Que vendiam então a bebida aos homens e que tinham os seus gatos para afugentar os gatos. E passam a ser bruxas só por causa disso. Bem, no sul de França, ali em Toulouse e Montpellier, nasce um culto. Aliás, não nasce, o culto já lá estava quando tudo isto se dá. São considerados os albigenses. Os albigenses são um culto que segue o cristianismo e não a Bíblia. Ou seja, segue os ensinamentos de Jesus Cristo ao pormenor e não segue a Bíblia. E o que é que eu quero dizer com isto? Eles são apologistas do controle de riquezas, são pela total igualdade de géneros, são pela total liberdade de funcionamento, não há regras de este dia podes trabalhar, no outro dia não podes, nem sequer há regras a dizerem em que dia se apedreja mulheres, pelo contrário. E estes albigenses estavam a ser muito reconhecidos ali, naquela zona francesa. Sim, porque eles começaram a ficar muito fervorosos contra a Santa Sé. Exatamente. Então, esta cólera tinha que ser dominada pela Santa Sé. E a Santa Sé, ali o Papa Inocêncio III, não é inocente nisto, e aquilo que ele diz é: matai-os a todos, homens, mulheres de qualquer idade, que Deus irá reconhecer os seus. E dá-se a tal cruzada contra os albigenses. Os albigenses são completamente dizimados ali no primeiro ataque. Vai tudo ao ponto de que está descrito que até o gado foi morto e assassinado, não fosse estar conspurcado pelo demónio. Bem, albigenses é um exemplo, porque há mais, certo? Sim, temos ali os valdenses. Temos aqui vários exemplos, exato. Por exemplo, em Lyon, França, surge Pedro Valdo, que cria um grupo que se opõe contra o domínio e a autoridade da Santa Sé. Exatamente. Eles tentam combater este avanço da Igreja, então também foram os próximos a ser assassinados. Ou seja, aliás, tudo aquilo que surgia contra a religião era logo eliminado. Eles são conhecidos na história pelos valdenses. A grande particularidade dos valdenses é que os valdenses tinham muito o hábito de escrever. E então eles faziam muito registro das coisas e registavam, eles seguiam evangelhos que nós nem sabemos que existem. Mas não sabemos mesmo. E porquê que não sabemos? Porque um dos principais objetivos do ataque aos valdenses era a queima ou confiscar os livros dos valdenses. Exato. Então, depois deste grupo, desta seita, surgem então os cátaros. Caiu ali qualquer coisa, alguém morreu. Surge os cátaros. Se calhar é Santa Sé chegar à nossa procura. Aparecem então os cátaros, como eu estava a falar. Aqui os cátaros aparecem como uma seita que tenta negar tudo aquilo que a Igreja faz e acreditam que a Igreja é constituída por um grupo de homens maus, com intenções muito vis. Sim. E que é por causa disso que a sociedade começou a entrar num período negro. Os cátaros têm muito aquela ideia manicaísta em que o mundo está dividido entre o bem e o mal. E consideram que Deus jamais permitiria doenças no mundo. Consideram que Deus jamais permitiria a crueldade. Que Deus jamais permitiria a diferença entre as almas. Então, sendo assim, os cátaros defendem que vivemos no inferno. Eles chamam a este inferno a estrequeira. Portanto, nós vivemos na estrequeira. De facto, às vezes, quem viaja por esse Facebook bem pode ver o nível de estrequeira que se vai vendo. As pessoas têm que deixar de fazer famosas as pessoas estúpidas. Mas custa muito. Mas também não se pode subestimar um grupo grande de pessoas estúpidas. Pois é, e elas juntam-se todas ali no Facebook e depois vai saber e pimba, Kardashians, pimba, Trump. E dá nisto. Bem, o que é que a Inquisição decide fazer aos cátaros? Vai atrás dele como fez aos outros. Vai com a milícia, então vamos despachar estes aqui também. Aliás, a todos os problemas que foram aparecendo perante o Vaticano, a resposta é fácil. É muito, muito simples. Resposta: cruzada, Inquisição
morte. A modus operandi. É tão simples como isso, ponto final. Problema resolvido. Se antes, no primeiro milénio que nós falamos, nos vídeos anteriores, se antes havia luxúria, se antes havia ali uma tendência estranha para os papas fazerem o controlo, era por causa dos dinheirinhos, não é? Era a vidinha deles, não é? Aqui não, aqui é o controlo total, aqui é o domínio do mundo, aqui é uma necessidade incrível de tornar uma religião que até então não era a principal, a passar a ser aquela que hoje ainda é das principais três religiões à face da Terra. Tivemos aqui uma expansão religiosa, principalmente do cristianismo, em que depois choca com os muçulmanos e os islâmicos. Não era difícil isto crescer, pois não? Não era difícil, porque toda a gente fosse contra. Pois, matava-se. Aliás, há registros que lhe posso desde já dizer, há registros que afirmam que o nível de tortura era tal que a população decresce em quase 1/4 da população durante a época de Inquisição. Foi só por causa da Inquisição. Os historiadores discordam, dizem que muitas vezes também tinha a ver com outras situações de guerras entre os reinos. Mas os reinos não estavam em guerra, Jorge, porque a Inquisição não deixava. Só havia guerras quando eles queriam. Sim, então vemos aqui um banho de sangue nesta altura. Aliás, Portugal, quando quis atacar Espanha para recuperar, aliás, não era bem Portugal, mas pronto, já não era Portugal, para recuperar a sua independência, teve que ter autorização do Papa. Portanto, se as guerras também tinham que ter autorização, então isto piava muito fininho. E todas aquelas mortes e torturas não fizeram muito bem à nossa Europa e, claro, assim a cristandade aumentou. Exato. Principalmente aqueles que eles queriam eliminar eram de facto os judeus, porque ainda não tinham eliminado, ou seja, eles fugiam ou instalavam-se em determinadas regiões que fossem mais seguras. No entanto, eles começaram-se a agrupar em Portugal e em Espanha. Sim, e foi onde eles vinham de exílio, não é? Exato, e foi onde a Inquisição voltou a ganhar força para então dizimar e para... E é curioso que é em 1478 que se forma a principal Inquisição, aquele corpo que não é conhecida pela Inquisição Espanhola. Em 1468 é formada todo o corpo da Inquisição Espanhola, que em Portugal é igual, só não temos um animal a mandar naquilo como eles tiveram em Espanha, que era o Tomás de Torquemada. Mas a Inquisição era com a mesma força. A diferença eram os reis. Enquanto que o rei espanhol, ou os reis espanhóis dessa altura, estavam vendidos à Inquisição, porque lhes dava jeito também, porque eles dividiam a meias o que roubavam aos outros, e de facto é um governo anti-judeu, na altura, o rei português era um bocadinho mais esperto. Então o que é que ele fazia? Ele acusava os que não queriam ser do lado dele e soltava-lhes a Inquisição. Aqueles judeus que eram mais fofos e que amigos e patrocinavam só o rei. Então ele criou depois mais tarde uma coisa chamada Ordem de Cristo. Mas isso são outros 200, não vamos falar disso agora. Bem, é verdade que, que a Inquisição, esta segunda fase da Inquisição, ali pré e durante os descobrimentos, é mesmo muito intensa. Não é? Sim, e depois começámos a ver aqui também formas de controlo, principalmente perante os judeus, em que eles não podiam, por exemplo, usar uma toalha lavada em dia de sábado, ou comer carne de porco, como já era costume. E se eles comessem carne de porco? Sabia-se logo quem eram. Surge também aqui... Aliás, eles andavam, a Inquisição andava literalmente com enchidos de porco, e as pessoas tinham que comer, que era para provarem que não eram judias, porque o judeu não come carne de porco. Exato. Surge também aqui um período de graça, que nada mais era de alguns dias em que os judeus tinham, ou os infiéis tinham, para se confessarem, ou para confessarem os seus pecados. Aliás, a Inquisição dizia-se que era para isso. Para reduzir as penas. Exato, a Inquisição era para converter, não era para matar. No entanto, eles torturavam. Coisas fantásticas. Eu vou, durante um tempo, para si, vou-lhe mostrar algumas coisas fantásticas. Temos esmigalha-dedos. Temos destruidores vaginais, temos coisas horrorosas, isto é a Dama de Ferro, temos coisas mesmo muito más. E mais, temos autênticos xilofones de joelhos. Viva a Inquisição! Ora,
nós vemos aqui quase 400 anos de Inquisição, porque ela acaba por se extinguir a 1834. Portugal Portugal também teve aqui um peso grande. Aliás, Portugal chegou a exportar inquisidores para o Brasil. Portanto, nós, na altura, era a cortiça e inquisidores. Portanto, está a ver como é que nós estamos a fazer isto de uma forma mais jocosa. Isto porque era grave se nós fôssemos ao detalhe sobre a Inquisição. Era muito grave. Era muito grave e eu acho mesmo que, do seu lado, deveria ir a www.portugalmístico.com/canal e desmistificar mais coisas, entender mais. Nós prometemos mais artigos, um bocadinho mais sérios, onde... porque nós temos aqui 30 minutos para falar e não vamos estar aqui a contar a tortura, como as coisas funcionam, mas se eu as escrever, de certeza que vai-lhe custar ler. Mas as verdades têm que chegar. E eu pergunto-lhe, depois dos 2 vídeos anteriores, e agora que já estamos em 1834, já estamos quase no final do 2º milénio de cristandade, eu pergunto, afinal, por que raio existe esta religião? Não entendo. Não entendo. Bem, mas vamos voltar. Nós temos aqui um exemplo fantástico. Um exemplo de onde estás a rir, pois estou aqui a dar murros, é para dar murros. Ainda foi para isso que nós criamos o canal. Bem, nós temos aqui um exemplo fantástico de Jean Custos, que era um maçónico dos anos 1800 e qualquer coisa, e ele era aliás, ele era mestre da loja maçónica do Porto. E ele descreve ao pormenor coisas fabulosas que a Inquisição fazia, só para que ele se convertesse e abrisse mão dos direitos e dos dinheiros dele. Sim, ele de facto, este Jean Custos foi condenado pelo tribunal na altura. Era um herege. Há relatos, ele conta ou descreve o tipo de tortura que foi feito, desde torniquetes. Já agora ele foi condenado por ler Cabala, não sendo judeu. Mas é condenado porque leu. Estávamos feitos ao vivo, Jorge. Nós não lemos e depois, não é? Exato, e ele passou aqui por um processo de tortura bastante intenso. Nem sei como é que ele sobreviveu para escrever este tipo de detalhes. Exemplos, não é? Prenderam-me uma argola no pescoço, um anel de ferro em cada pé e 8 cordas que passavam por furos no cadafalso. Ao sinal dos inquisidores, estas cordas eram puxadas e apertadas pelos carrascos. As cordas entravam na carne até os ossos e faziam jorrar o sangue. Repetiram a tortura por 4 vezes. Perdi a consciência e fui levado de volta à minha cela sem perceber. E isto repetia-se todas as semanas. E depois disto, não foi condenado a trabalho esforçado. Como se já não bastasse. Ele foi absolvido, e como absolvido porque se acabou por converter ou admitiu-se convertido, então condenado apenas a trabalhos forçados. Vá lá, não lhe tiraram a tosse, porque ele, no intervalo dos trabalhos forçados, aproveitou para escrever muita coisa que chegou até hoje e que a Santa Sé não conseguiu queimar a tempo, e nós assim hoje conseguimos, porque as coisas ficaram guardadas no segredo maçónico. Não é? Exato. É um bocado por aí. Algo que aparece também com a Inquisição são os autos de fé. Sim, que quase todos os tribunais eram os autos de fé. Sim, não é? em que as os autos de fé eram. Exato. Em que as pessoas eram decretadas ao julgamento e à execução em praça pública. Aliás, antes dos autos de fé havia um arauto que chegava e anunciava que iria haver um auto de fé naquela... Normalmente era nas principais cidades. Por exemplo, em Portugal havia montes de autos de fé em Braga, que era um centro religioso, e em Lisboa. Eram os principais autos de fé. E é curioso que antes anunciavam, porquê? Porque era para as pessoas que queriam denunciar os vizinhos poderem ir denunciar, que era para depois, no dia da auto de fé, à frente de toda a gente, serem considerados hereges. Às vezes tu ias para ver o espetáculo e ficavas lá. Exato. Então vemos aqui a população a servir da própria polícia das pessoas que estavam a cometer o... Que é uma coisa que curiosamente os nazis usavam, não é? Curioso. Eles aprenderam com alguém. Bem, aprenderam com o Deus Pai Todo-Poderoso. Havia uma escala de punições, não é? Eles podiam ser só torturados, podiam ser queimados, podiam ir para a forca, podiam ser degolados em praça pública, ou então só trabalhos forçados. Ou então admitiam que eram infiéis e em vez de serem torturados apenas eram mortos. Era exatamente isso. Portanto, mas andavam ali acorrentados durante os dias e as coisas não eram fáceis. Nós estamos a passar uma série de coisas à frente. Eles eram queimados vivos, por exemplo, e eu acho que é importante falar disto. Sim, só não havia gás na altura.
porque não foram os nazis que inventaram as câmaras. Mas isso são outros 300. Bem, as marcas de humilhação ficaram presas na sociedade. A nossa sociedade hoje é uma sociedade submissa, permissiva e que aceita que isto aconteça e que aceita viver numa sociedade que é comandada, agora subrepticiamente, mas continua a ser comandada por uma religião, vamos chamar assim, que é isto. Em 2000 anos de religião, foi isto que tivemos. Ainda vamos falar mais de papas. Ainda vamos. Vamos à segunda parte. Vamos ter que... Porque há ali alguns papas fantásticos, quero-lhes falar dos Borgia. Ai, gosto tanto dos Borgia. Lembras da Marósia? Pronto. É quase. Vamos querer falar dos Borgia. Temos que falar aqui de algumas coisas muito importantes. E depois vamos ter que falar também de alguns papas mais recentes. Não vá as pessoas esquecerem-se que este problema ainda não acabou. Não é? Portanto, o que é que nós temos no futuro, Jorge? Temos os Templários e a milícia já dei para falar. Exatamente, temos que falar dos Templários e temos que falar então da segunda onda de pontífices. Esta onda que vai ali nesta reta final, não é? Mas ainda ali pelo caminho temos que falar ainda dos Borgesitas e tal, que nós vamos ali, de certeza, explorar aqui ao pormenor, para que saiba, para que conheça. Há um comentário ainda que eu queria fazer antes de nós terminarmos o vídeo. Foi um comentário que foi deixado de forma rude no YouTube, eu apaguei-o, obviamente. É um comentário que não gostei e eu gostava apenas de responder à parte aceitável do comentário. E a parte aceitável dizia porque é que nós dizemos mal da religião católica em todos os vídeos. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós não dizemos mal da religião católica, nós desmistificamos aquilo que está no nosso ambiente. E o nosso ambiente mais próximo é, infelizmente, a religião católica. Bem, poderia ser outro, se calhar poderia, mas se calhar estávamos feitos ao vivo que nem conseguíamos fazer este vídeo. Não é? É um bocado por aí. Bem, mas conseguimos. Já éramos considerados hereges. Exatamente. Conseguimos, até hoje ainda ninguém nos declarou excomungados e ainda ninguém veio ter connosco com um auto de fé. Bem, 170 mil mortos. 170 mil mortos só na reta final em Espanha. É muita coisa. Em que acaba em 1834. Bem, acaba, como quem diz, como tu dizias no início do vídeo, será que acabou? Sim, eu não sei essa extensão da Inquisição. Bem, o que está prestes a acabar é este vídeo, já sabe, é no Portugal Místico que o vai encontrar. Existem mais 50 e tal vídeos para ver, que versam imensas áreas. Não se esqueça, acompanhe o Georritmo, partilhe os nossos vídeos, certo? Sim, não se esqueça também de subscrever o canal do YouTube, de se juntar à comunidade do Portugal Místico e se achar conveniente, ou se achar digno, partilhe com os seus amigos e na sua página. Claro que nós compreendemos que os dois últimos mais este é melhor não partilhar, porque as pessoas vão dizer que é louco. Bem, mas também nós já falamos de extraterrestres, de mundos paralelos. Os loucos somos nós, Jorge. Bem, eu estou tão louco que estou a ficar com sono, de aborrecimento, porque estamos sempre a bater no catolicismo, coitado. Bem, turma bem, nós vamos bater noutra porta. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o Georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.